Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Lendas que Iluminam. Apague a luz, aumente o volume. E preste atenção em cada detalhe, porque a história de hoje pode não terminar quando o vídeo acabar. Então, antes de começarmos, eu te faço uma pergunta. Você dorme com a porta completamente fechada? Porque depois desse vídeo, talvez você nunca mais veja uma fresta da mesma forma. Prepare-se! A história começa agora. Você já acordou no meio da noite com a sensação de que algo tocou seu pé? Não foi um sonho, não foi o vento. Não foi o cobertor escorregando. Foi aquela sensação estranha, quase elétrica. Como se algo fino, extremamente fino, tivesse passado pela sua pele e desaparecido antes que você pudesse reagir. Muitas pessoas relatam isso, muitas ignoram. Mas em algumas regiões do Brasil, principalmente em áreas do interior de Minas Gerais e do Nordeste, existe uma lenda antiga que tenta explicar esse fenômeno. Uma presença silenciosa que não bate portas, não derruba objetos e não faz grandes aparições. Ela não precisa, porque ela não ocupa espaço, ela atravessa. Ela escorre pelas frestas. Ela desliza pelas rachaduras das paredes. Ela é conhecida como mão fina. A lenda diz que a mão fina não é um ser completo. Não é um corpo inteiro. Não tem rosto definido. Não tem pernas que você possa ouvir caminhando pelo corredor. O que existe é apenas uma extensão, uma mão extremamente magra, alongada, quase esquelética, com dedos finos como agulhas e unhas compridas que parecem pequenas lâminas. Alguns relatos afirmam que o braço que acompanha é tão estreito quanto um galho seco, capaz de se comprimir e se esticar para atravessar qualquer abertura mínima. Não importa se a porta está trancada. Não importa se a janela está fechada. Não importa se você mora em apartamento. Se houver uma fresta, qualquer fresta, ela pode passar. A origem dessa entidade é tão perturbadora quanto sua aparência. Segundo a tradição oral, a mão fina teria sido, um dia, uma criança. Uma criança extremamente desobediente, cruel, que não respeitava os pais, que fazia maldades constantes e que se recusava até mesmo a se alimentar. Não por falta de comida, mas por teimosia, por desafio, por orgulho. Com o tempo, essa criança foi definhando. Foi emagrecendo de maneira absurda, perdendo massa, perdendo força, perdendo humanidade. Dizem que sua maldade era tão grande que nem o céu a quis e nem o inferno a aceitou. Sua alma teria sido condenada a permanecer na terra, mas não mais em forma humana. Ela teria se transformado apenas naquilo que mais simbolizava sua natureza, uma mão que apontava, que arranhava, que machucava. Uma mão fina, eternamente condenada a vagar nas sombras. O mais inquietante é que a mão fina não ataca qualquer pessoa. Ela é atraída por comportamentos específicos. Principalmente crianças que desobedecem, que mentem, que fazem coisas escondidas depois que os pais dormem. A lenda foi, durante muitos anos, usada como ferramenta disciplinadora. Se você não se comportar, a mão fina vem te buscar. Mas o que começa como ameaça educativa se transforma em algo muito mais sombrio quando surgem relatos de pessoas que afirmam ter sentido algo real. Há quem diga que já acordou com marcas finas na perna, como se unhas delicadas tivessem arranhado superficialmente a pele. Há quem conte que o cobertor foi puxado devagar, centímetro por centímetro, sem vento algum no quarto. E há relatos ainda mais perturbadores, de sussurros quase inaudíveis no meio da madrugada. Como se algo estivesse muito próximo do ouvido, respirando de forma leve e regular. Em algumas versões da lenda, a mão fina não apenas arranha ou puxa cobertas, ela testa. Ela toca primeiro de forma quase imperceptível, um leve deslizar pelo pé, um toque frio na canela. Um movimento mínimo na ponta dos dedos da mão da vítima. Se a pessoa acorda e permanece em silêncio absoluto, fingindo dormir, ela vai embora. Mas se a pessoa reage com desespero, se grita, se tenta correr, dizem que a criatura se irrita.
E quando ela se irrita, as marcas deixam de ser superficiais, tornam-se profundas. Tornam-se lembranças permanentes de que algo invisível esteve ali. Do ponto de vista simbólico, a mão fina representa algo ainda mais profundo do que um simples monstro noturno. Ela é a personificação da culpa que atravessa barreiras. A ideia de que nenhum erro fica completamente escondido, que nenhuma ação passa despercebida. Ela atravessa portas porque a consciência também atravessa nossas tentativas de esquecimento. Ela surge à noite porque é no silêncio que nossos pensamentos mais pesados aparecem. Não é apenas uma criatura física, é o medo do julgamento invisível. É o arrependimento que toca você quando tudo está escuro. Curiosamente, lendas semelhantes existem em outras culturas, onde partes isoladas do corpo ganham vida própria, mãos que rastejam, sombras que se estendem, dedos que surgem sob a cama. Isso mostra que o medo do toque invisível é universal. Desde tempos antigos, o ser humano teme aquilo que não consegue ver, mas consegue sentir. E a mão fina se encaixa perfeitamente nesse medo primitivo. Ela não precisa de grandes aparições porque o terror mais eficaz não é aquele que grita. É aquele que sussurra. Há um relato popular contado no interior que diz respeito a um garoto que costumava ficar acordado até tarde escondido, jogando escondido depois que os pais dormiam. Numa dessas noites, enquanto a casa estava completamente silenciosa, ele sentiu algo tocar a ponta do pé, pensou que fosse o tecido da calça, ignorou. Alguns minutos depois, o toque voltou, agora mais firme, deslizando até o tornozelo. Ele congelou. O quarto estava escuro, mas havia uma fresta mínima entre a porta e o chão. E foi ali que ele viu algo que nunca esqueceu: dedos extremamente finos, quase transparentes, se movendo lentamente para dentro do quarto. Ele nunca mais ficou acordado escondido. E, segundo dizem, até hoje dorme com a porta encostada sem deixar espaço algum. Mas a parte mais assustadora dessa lenda não é o que ela faz. É o fato de que ela não precisa de muito para entrar. Casas modernas têm frestas, portas têm espaços. Janelas têm pequenas aberturas. E mesmo que você vede tudo, sempre existe algo que não pode ser fechado: a sensação. Aquela impressão de que há algo no quarto quando você acorda de repente às 3 da manhã. Aquela certeza irracional de que, se você colocar o pé para fora do cobertor, algo pode tocá-lo. E talvez seja essa a verdadeira força da mão fina. Ela vive na imaginação coletiva. Vive no medo infantil que carregamos até a vida adulta. Vive na culpa silenciosa que às vezes nos visita quando estamos sozinhos. Porque, no fim das contas, a lenda não fala apenas de uma criatura que atravessa frestas físicas. Ela fala de algo que atravessa defesas emocionais, que encontra você quando você acha que está seguro. Então, hoje à noite, antes de dormir, observe sua porta. Veja se há algum pequeno espaço entre ela e o chão. Olhe para sua janela, perceba as pequenas rachaduras na parede. E quando você estiver quase pegando no sono e sentir aquele leve movimento no cobertor, não reaja rápido demais. Não acenda a luz imediatamente, porque se a lenda estiver certa, a mão fina não gosta de ser surpreendida. Ela prefere o silêncio, prefere a dúvida. Prefere que você nunca tenha certeza absoluta se foi real ou se foi apenas a sua mente. Mas e se não for? E se, exatamente agora, enquanto você termina de ouvir essa história, houver algo fino demais para ser visto, passando lentamente por uma fresta que você nunca percebeu? E agora eu te pergunto, depois de tudo que você ouviu aqui hoje, você ainda acha que a mão fina é apenas uma história para assustar crianças? Talvez ela seja apenas uma metáfora. Talvez seja apenas folclore, ou talvez seja algo que continua se escondendo nas sombras das casas, esperando o silêncio suficiente para se aproximar. Se você gosta de mergulhar em lendas obscuras
Mistérios do folclore brasileiro e histórias que mexem com o psicológico. Já deixa o seu like, isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos cada vez mais sombrios e profundos. Se inscreva no Lendas que Iluminam e ative o sininho, porque toda semana tem uma nova história esperando por você e algumas delas podem ser mais reais do que parecem. Nos vemos no próximo vídeo, ou talvez você me veja antes. Boa noite.